Então vamos ao mano a mano. Eu canto aqui o jogador por posição. Elias Cabrini Russo é o primeiro voto. Bruno Rezende é o segundo voto. E eu fechando com o terceiro voto. Então vamos lá, vamos ao mano a mano. Os duelos entre Santos e Red Bull Bragantino. Primeiro, os dois goleiros. De um lado temos Gabriel Brazão, 24 anos, 1,92 m. 11 jogos no Campeonato Paulista, os 11 como titular. Tomou 14 gols o Gabriel Brazão. Média de 3,8 defesas por partida. Já o Cleiton tem 27 anos, mais velho, mais experiente do que o Brazão. 1,90 m, 11 jogos, 11 como titular, 12 gols sofridos, 2,3 defesas por partida. Elias Cabrini Russo, de quem é o melhor momento? Gabriel Brazão ou Cleiton? Marcão, o Cleiton é um jogador que, como você disse ontem, é muito pegador de pênalti, é um cara que falha bastante. Para mim ele é mais fraco do que, tem mais deficiências técnicas do que o Brazão. Para mim o Brazão vive um momento melhor. Gabriel Brazão é o voto do Elias Cabrini Russo. Bruno Rezende, Brazão ou Cleiton? Marcão, meu voto também vai no Brazão. O Cleiton é um grande goleiro também, mas eu acho que em momento o Gabriel Brazão vive ali o seu melhor momento da carreira, então meu voto vai no Brazão, Marcão. Eu acho que são dois goleiros aí da nova geração em termos de características, né? O Cleiton também é um goleiro que joga adiantado, o Brazão também gosta de jogar adiantado. O Cleiton com os pés é melhor que o Gabriel Brazão, mas embaixo das traves eu sou mais o Gabriel Brazão. Acho que o Gabriel Brazão é mais seguro que o goleiro Cleiton. Agora um ponto que eu quero destacar é que o Cleiton é um bom pegador de pênaltis. Se a decisão for para os penais, o Bragantino pode levar vantagem. O Brazão começou muito bem na carreira pegando pênaltis, mas se olharmos, né, a performance dele no Santos como pegador de pênaltis não é boa. Então quero destacar isso do goleiro Cleiton. Mas para mim, Marcão. Gabriel Brazão, na minha opinião, vive um melhor momento do que o Cleiton e é mais goleiro que o Cleiton. Diga. Só reforçando o que você falou, ontem o Cleiton defendeu um pênalti nas cobranças finais lá e marcou o último gol do Bragantino. Fez um e cobrou o pênalti e converteu. Ele é um jogador com muita personalidade, o Cleiton, né? Por mais que muitas vezes ele erre, fale, mas ele é um jogador ali arrojado também. São características até parecidas ali, de dois goleiros que são goleiros modernos, né? Que jogam ali mais adiantados, não ficam muito fincados na linha do gol. Mas eu sou mais o Gabriel Brazão. Vamos ao segundo duelo. Vamos ao lateral direito. De um lado, JP Sherman, 19 anos, 1,81 m, 7 jogos no Paulista, 6 como titular, nenhum gol marcado e uma assistência. Média de 0,7 cruzamentos, cruzamentos corretos por partida. Do outro lado, André Hurtado, 23 anos, 1,78 m, 9 jogos, 8 como titular, nenhum gol marcado, nenhuma assistência. Média de 1 cruzamento certo por partida. Elias Russo. Marcão, eu acho que o JP Sherman leva vantagem aí. É claro que não começou bem o campeonato e perdeu a posição, mas para mim está jogando bem melhor, está se recuperando. Eu acho que a confiança está chegando também. Para mim ele leva vantagem aí também. Tá certo. Tá aí o Elias Cabrini Russo, Bruno Rezende, JP Sherman de um lado e Andrés Hurtado, que a galera tá falando que parece muito com o Gil, viu, Bruno Rezende? Quem está melhor, quem nesse momento leva vantagem, Bruno? Marcão, eu fico nessa com o JP Sherman, porque acredito que ele seja aí também, não tá jogando o seu melhor, mas eu acho que em qualidade ele é mais jogador. Eu gosto do Sherman, também é menino da Vila, mas em relação à qualidade, eu acho que eu fico com o Sherman. Tem jogado, não tem sido feito grandes partidas, mas tem jogado bem sim, meu voto vai pro Sherman. O Andrés Hurtado tem um pouco mais de bagagem do que o Sherman, né? Mas eu vejo que o Sherman tem um potencial maior do que o Hurtado. Eu fico com o Sherman. Eu gosto muito do Sherman. Acho que é um jogador que tem crescido demais, né? Eu vejo alguma impaciência com o Sherman, mas uma característica que me agrada do Sherman, Elias, sabe qual que é? Ele é arrojado, ele não tem medo de ser feliz não, cara. Ele vai pra cima, ele é um jogador de muita personalidade, o Sherman. Sabe? Ele tem muita personalidade. Tem aquele jogador que erra pouco, mas erra pouco porque faz o feijão com arroz. O Sherman é aquele cara que tenta fazer o diferente, né? Ele busca a linha de fundo, ele puxa por dentro, ele bate pro gol.
ele é arrojado. Por isso que às vezes ele falha também. Porque ele não foge da briga. E eu valorizo muito isso. Eu valorizo o jogador que tem arrojo, o jogador que tenta fazer o diferente. E eu vejo isso no Sherman. Por mais que tenha um espaço importante para evoluir, eu vejo o Sherman com muito potencial desde a base. Desde a base eu falo sobre o Sherman. Tem muito a evoluir na marcação, na linha de fundo, chegando mais ali, fazendo melhor o corredor. Tem espaço para evoluir o Sherman. Mas o que me chama a atenção é a personalidade dele. É um garoto com personalidade. Isso é muito importante para esses jovens jogadores. Vamos a mais um duelo? 2-0 Santos aqui, pelo menos na visão do Varanda. Pedro Henrique de um lado e o Gil. Gil, 37 anos, 1,91 m, 5 jogos no Campeonato Paulista, 4 como titular, nenhum gol marcado, nenhuma assistência. 3 jogos que o Gil esteve na zaga do Santos, que o Santos não sofreu gols. Atenção, dos 4 jogos que o Gil foi titular do Santos, em 3 o Santos não sofreu sequer um gol na partida. Do outro lado, temos o Pedro Henrique, 29 anos, 1,88 m, 10 jogos, 10 vezes titular, nenhum gol, nenhuma assistência, 4 jogos sem sofrer gols no Campeonato Paulista, quando o Pedro Henrique estava entre os titulares. Elias Russo. Marcão, eu acho que esse Pedro Henrique é um zagueiro muito limitado, e o Gil, apesar da idade, né, já indo praticamente para o final da carreira, para mim é um dos melhores zagueiros do Campeonato Paulista, então é uma vantagem muito larga para o Gil aí. Marcão, eu também voto nessa daí pro Gil, porque eu acho que o Gil consertou a zaga do Santos, que vinha sofrendo com bola aérea, sofrendo com falhas defensivas, então eu acho que o Gil é mais zagueiro, meu voto vai pro Gil. Eu acho que aqui o Gil, né? O Gil, o Gil vive. O Pedro Caixinha, em determinado momento, o Pedro Caixinha abriu mão do Gil, me deu a impressão que ele não gostava do Gil lá atrás, e quando chegou no Santos, chegou com a opinião formada. Sabe aquele gestor que já tem uma opinião formada e quando assume, ele só executa? É basicamente isso que aconteceu com o Gil. O Pedro Caixinha já tinha uma avaliação do Gil quando ele treinava o Red Bull Bragantino. Quando ele assume o Santos, ele só toma a decisão. Ele falou, opa, peraí, esse aqui eu não quero. Tava fora dos planos do Gil. Aí, a diretoria falou o seguinte, ô Caixinha, a gente renovou automaticamente o salário, o contrato dele. O Gil ganha mais de R$500 mil no Santos, atualmente. E a torcida pedia o Gil. A sorte do Gil é que as apostas do Pedro Caixinha no começo do ano não deram certo. Senão o Gil tava fora. O Pedro Caixinha bancou o baço, o Pedro Caixinha testou outras alternativas, só que nenhuma delas funcionou como funciona o Gil. Tá aí, os números não mentem. Ele ficou 4 jogos como titular, o Gil apenas. Participou de 5 jogos, 4 ele foi titular. Em 3 o Santos não toma nenhum gol. Então a evolução da zaga do Santos se deve ao Gil. Ao Gil. A evolução da zaga do Santos tem nome e sobrenome. Tem nome e sobrenome. Aliás, nesse caso, só o nome, né? O apelido, que é o Gil, né? Porque não é nome composto. Mas a grande verdade é a seguinte: o Gil fez a zaga do Santos melhorar, tá certo? Então, Gil, nesse duelo aqui contra o Pedro Henrique. Vamos a mais um. 3-0 Santos, hein? Zé Ivaldo e Guzmán Rodrigues. Zé Ivaldo, 28 anos, 1,85 m, 10 jogos, 9 como titular, nenhum gol, nenhuma assistência, 3 jogos sem sofrer gols como zagueiro do Santos, dentro desses 10 que ele jogou. Guzmán Rodrigues, 25 anos, 1,85 m, 6 jogos, 5 como titular, nenhum gol, nenhuma assistência, 2 jogos sem sofrer gols. Elias Russo. Marcão, o Guzmán é um zagueiro um pouco lento também. O Zé Ivaldo chegou com uma certa desconfiança, pelo menos da minha parte, mas é um cara que chegou, tomou conta da zaga do Santos. Para mim, ele leva uma grande vantagem. Para mim, Zé Ivaldo. Na minha opinião, o Guzmán é um zagueiro que tem raça, né? A gente sabe da raça desse pessoal que vem de fora de outros países, mas eu acho que o Zé Ivaldo também é mais zagueiro. Desde aí o começo do ano foi o zagueiro mais consistente aí do elenco, então fico de Zé Ivaldo nessa. Zé Ivaldo, o rei da raça, tá jogando muito o Zé Ivaldo na zaga do Santos Futebol Clube, muito bem o nosso Zé Ivaldo. Gostei da contratação, disse lá atrás que era uma boa contratação
e tá jogando mais do que eu imaginava. Acho que o Zé Ivaldo tá se firmando na zaga do Santos. Hoje ele é titular absoluto, incontestável, Zé Ivaldo. E é um zagueiro que tem muito a evoluir e tem caído nas graças da torcida do Santos. A torcida gosta do Zé Ivaldo, é um bom zagueiro, o Zé Ivaldo. Vamos ao lateral esquerdo. Ih, aqui a briga é boa, hein? Aqui a briga é boa. Agora eu quero ver, hein? Escobar versus Juninho Capixaba. Pablito Escobar, 27 anos, 1,71 m. 9 jogos, 7 como titular, nenhum gol e uma assistência. Média de 0,7 cruzamentos certos por partida. Juninho Capixaba também tem 27 anos, 1,76 m, 10 jogos, 10 como titular, 1 gol, 3 assistências. 0,8 cruzamentos certo por jogo, por partida. Elias Russo aqui, confronto bom, hein? 2 jogadores interessantes, Elias. É verdade, 2 bons laterais, né, Marcão? Acho que o Escobar, tecnicamente, não é tão bom assim, mas o que ele tem entregue dentro de campo, a raça, a vontade dele, é uma coisa incrível, né? Mas para mim, eu acho que o Juninho Capixaba é mais completo, já está há bastante tempo no Red Bull Bragantino ali também. É um jogador que eu acho que ele é melhor tecnicamente, aparece mais nas jogadas de linha de fundo do que o Escobar. Para mim, aí o Capixaba leva vantagem, Marcão. Bruno Rezende. Na minha opinião, o Escobar é o que o Elias falou, ele é muito raçudo, dá a vida em campo, tem jogador que falta isso, né? Falta essa característica, só que em relação à qualidade, à habilidade, acho que a importância para o time, a gente vê aí o Capixaba sempre participando muito aí das jogadas do Bragantino, eu fico com o Capixaba também. Aqui a briga é dura pro Escobar, eu gosto muito do Escobar, mas o Capixaba é mais jogador, né? Mais completo, os dois são jogadores táticos, né? Capixaba também é um jogador que sabe jogar como ala, sabe jogar por dentro, sabe jogar como lateral esquerdo, ali guardando um pouco mais de posição. Foi uma belíssima contratação do Bragantino junto ao Fortaleza, o Capixaba que também foi muito bem no Fortaleza. Para mim, Juninho Capixaba. Nesse caso aqui, Juninho Capixaba é mais jogador do que o Pablito Escobar. Com dor no coração, mas aqui, Juninho Capixaba para mim leva. Tá 4-1 pro Santos, hein? 4-1 pro Peixe. Vamos a mais um. Aos volantes. João Schmidt versus Gabriel. Gabriel que era do Corinthians, né? Que era do Corinthians, depois foi jogar no Palmeiras. É ele, né, Bruno Rezende? Exatamente, também teve uma passagem recente aí pelo Atlético Paranaense, foi rebaixado, né? Mas agora tá no Bragantino, é esse Gabriel mesmo. Perfeito. João Schmidt, 31 anos, 1,83 m, 11 jogos, 5 como titular, nenhum gol, nenhuma assistência. 1,5 desarmes por jogo. O Gabriel, 32 anos, 1,71 m, 9 jogos, 7 como titular, nenhum gol, nenhuma assistência, 2,8 desarmes por jogo. Tá aí o Gabriel, que é mais pegador, né? A gente percebe que é um jogador mais de marcação, mais aquele jogador carrasco ali, Elias Cabrini Russo. Já o João Schmidt é mais cercador. Características diferentes entre Gabriel e João Schmidt. Marcão, o Gabriel é um jogador que eu me lembro dele, uma passagem boa que ele teve foi pelo Corinthians, né? No Palmeiras não foi tão bem, no Internacional também, e agora tá no Red Bull Bragantino, mas é um cara que eu acho que às vezes ele é até violento, ele parece até um pouco com o Fagner, que tá no Cruzeiro hoje, e o Schmidt é um cara mais técnico, mais marcador, na minha opinião. Para mim, o Schmidt leva uma grande vantagem aí. Na minha opinião, eu voto no João Schmidt também, porque em relação ao Gabriel, eu acho que ele tem muito mais qualidade para sair jogando, faz mais funções ali do que o Gabriel e vem representando aí uma importância para o meio de campo do Santos, por isso meu voto é no João Schmidt também. João Schmidt com sobra aqui. O Gabriel é mais aquele jogador ali, né? O marcador. O João Schmidt tem mais qualidade no passe. Para mim é muito mais completo o João Schmidt comparado ao Gabriel. Para mim, com sobra, João Schmidt nessa. Vamos ao meio-campista central. Aqui é um bom duelo. Gabriel Bontempo versus Matheus Fernandes. Bontempo, 20 anos, 1,81 m. Matheus Fernandes, 26 anos, 1,83 m. 9 jogos do Bontempo, 6 como titular. 1 gol marcado, 1 assistência, 85% de passes certos por partida. Matheus Fernandes, mais experiente, 26 anos, 1,83 m, 6 jogos como titular, 5 como titular, nenhum gol, 1 assistência, 81% de acertos no passe. Elias Russo. Marcão, acho que o Gabriel Bontempo é um jogador que está crescendo bastante, né? Que bom que o Caixinha confiou nele
colocou no lugar do Pituca, ele tomou conta da posição, mas eu acho que o Matheus Fernandes é um pouco... Acho que ele entrega um pouco mais, Marcão, um jogador mais completo, na minha opinião, aí eu fico com o Matheus Fernandes. Eu acho que eu vou diferente aí do Elias, eu gosto do Matheus Fernandes também, é bom jogador, mas eu acho que o Bom Tempo tem muito aí, tem mostrado bom futebol, também tem muito a evoluir, e o meu voto vai pro Bom Tempo, é bom jogador sim, é um duelo difícil, mas acho que o Bom Tempo ganha nessa. Olha, difícil esse duelo, viu? Mas eu vou ficar com a experiência do Matheus Fernandes no momento, porque o Gabriel Bom Tempo, ele tá evoluindo, ele tá crescendo ali como segundo homem do meio campo, tá? Ele está evoluindo ainda nesta posição, por mais que ele já tenha jogado assim na base, mas a memória recente do Gabriel Bom Tempo era muito mais avançado do que ali recuado. Então, eu acho que o Matheus Fernandes faz melhor esse papel no momento. Volto a dizer, o Gabriel Bom Tempo tem sido trabalhado para jogar por ali, nesse momento pelo Pedro Caixinha, tem dado certo, mas nessa eu fico com o Matheus Fernandes do Red Bull Bragantino. 5-2, é isso, Bruno? Exatamente, Marcão. Agora com esse duelo ficou 5-2 para a equipe do Santos. 5-2, vamos... aqui é barbada, hein? Aqui é barbada, hein? Ih, mamãe! Aí não dá pro Lucas Evangelista, hein? Elias Russo, Neymar, Elias Cabrini Russo versus Lucas Evangelista, 33 anos o Neymar, 1,75 m, 6 jogos no Paulistão pelo Santos, 5 como titular, 2 gols e 3 assistências. 5 grandes chances criadas por partida, em média. O Lucas Evangelista tem 29 anos, 1,81 m, 12 jogos, 10 como titular, 3 gols marcados e nenhuma assistência. 3 grandes chances criadas em média por partida. Acho que deu ruim aí pro Lucas Evangelista, Elias. Deu ruim, né, Marcão? Uma comparação muito difícil pro Lucas Evangelista. Apesar de ser um bom jogador, gosto muito do futebol dele também, tanto que teve interesse do Santos por ele, o Palmeiras parece que está conseguindo contratar ele também, mas a diferença aí é enorme, né? Não tem nem como comparar, é Neymar disparado, né, Marcão? Bruno Rezende. O Lucas Evangelista é bom jogador, mas infelizmente caiu contra o Neymar, né? Ele é um dos destaques do Bragantino, mas Neymar é Neymar, acho que não tem nem por que explicar, eu voto no Neymar. Neymar, exclamação, como diria Roberto Avalone. Neymar. Vamos ao ponta pelo lado direito. Opa, aqui o duelo é bom, hein? Soteldo versus John. Soteldo, 27 anos, 1,60 m. 10 jogos, 9 como titular, nenhum gol, 2 assistências. 1,3 dribles certos por partida. John, 22 anos, 1,78 m, 10 jogos, 7 como titular, 2 gols marcados, 2 assistências, 2,3 dribles certos por jogo. Tá aí o confronto, Soteldo versus John, Elias. Marcão, o John, jogador que não tinha espaço no Palmeiras, foi pro Bragantino e realmente ele está sendo um dos principais jogadores do Red Bull Bragantino, tem feito gols importantes ali, um jogador que joga pela beirada com velocidade também. Mas o Soteldo que voltou para o Santos em 2025 é muito diferente, né, Marcão? Para mim, aí o Soteldo leva uma grande vantagem também. Para mim também, eu vou de Soteldo, também tem sido destaque aí no time do Santos, mesmo jogando ali pela direita, que ele não costuma fazer a função. O John sim é muito promissor, é bom jogador, mas o Soteldo em qualidade, acho que é difícil bater ele, o meu voto vai pro Soteldo. Olha, um confronto legal, viu? Mas eu vou de John, acho que os números dizem aí porque a minha escolha é no John. John, como atacante, tem 2 gols marcados, né? E tem 2 assistências. Em dribles certos tem 2,3 e o Soteldo 1,3. O Soteldo não tem nenhum gol marcado e também tem 2 assistências. Então, o Soteldo foi mais vezes titular do que foi o John no Campeonato Paulista. O John tem uma idade menor que a do Soteldo, portanto, acho que os números me ajudam aí a justificar o meu voto no John. Soteldo vem bem, principalmente nos últimos jogos, jogador que tem crescido com a chegada do Neymar, mas eu entendo que o John, nesse momento, tem jogado mais do que o Soteldo. Mas nesse caso, 2-1 pro Soteldo. Como tá a conta aí, meu caro Bruno? Agora com essa vitória do Soteldo ficou 7-2 pro Santos. 7-2 para o Peixe. Vamos a mais um. Vamos ao ponta pelo lado ponta esquerda. Guilherme, 29 anos, 1,78 m. 12 jogos, 11 como titular, 10 gols, nenhuma assistência. 3,8 finalizações por jogo.
O Guilherme disputa ali com o Vinicinho, 21 anos, 1,74 m, 12 jogos, 10 como titular, 4 gols e 1 assistência, 2,2 finalizações por partida em média. Elias Russo, Guilherme ou Vinicinho? Marcão, o Vinicinho é um jogador que o Seabra tá apostando bastante nele, tem sido titular, mas eu acho que a fase do Guilherme é infinitamente melhor do que a dele. O Guilherme tem feito os gols, é um cara que volta muito para ajudar na marcação ali atrás também, tem dado assistências para mim e o Guilherme. Na minha opinião, o Vinicinho é muito bom jogador, é muito promissor também, vem sendo destaque, mas não tem como você deixar de fora o Guilherme, que tem aí seus 10 gols e é artilheiro disparado, vem sendo importante para o time do Santos. Meu voto vai para o Guilherme. Guilherme, o voto do Bruno Rezende, o voto do Elias Russo, para mim Guilherme, né? O Guilherme hoje é protagonista no Santos Futebol Clube, está entre os melhores atacantes do futebol brasileiro hoje, é o Guilherme. O Guilherme hoje está, não estou exagerando não, o Guilherme hoje está entre os principais atacantes do futebol brasileiro. Não é que ele leva vantagem contra o Vinicinho, ele leva vantagem contra a grande parte dos nossos atacantes que estão atuando aqui no Brasil. Portanto, Guilherme nessa até com uma boa margem, mas o Vinicinho tem jogado muito bem no Red Bull Bragantino, olho nele, hein? Olho no Vinicinho, que é um bom jogador também, mas o Guilherme aqui, pra mim, leva a melhor. Agora eu quero ver, hein? Tiquinho Soares versus Isidro Pita. Tiquinho, 34 anos, 1,87 m, 9 jogos, 7 como titular, 4 gols marcados e 1 assistência. Média de 1,8 finalizações por partida. Isidro Pita, o paraguaio, 25 anos, 1,83 m, 11 jogos, 8 como titular, 2 gols, 1 assistência, média de 1,7 finalizações por partida. Elias Russo. O Isidro Pita é um jogador que eu vejo, é um centroavante de muita força, né? Estava no Cuiabá lá, conseguiu, mesmo jogando no Cuiabá, ser convocado para a seleção do Paraguai. O Tiquinho ainda não está 100%, né? Aquele jogador que jogou no Botafogo, principalmente em 2023, mas para mim é uma disputa igual ali, mas eu acho que o Tiquinho ainda leva um pouquinho de vantagem. É um jogador mais de área e tem mais qualidade. Para mim é um jogador mais versátil, tem mais condições, mais jogadas, né, decisivas do que o Isidro Pita. Para mim, o Tiquinho Soares. Como o Elias falou, é um bom duelo, né? Um duelo bem difícil ali de você achar com folga alguém que seja melhor. O Pita é novo ainda, mas é bom centroavante, é bom jogador ali de área, mas eu acho que o Tiquinho Soares faz mais gols, faz o pivô, então meu voto vai pro Tiquinho também. Acho que o Tiquinho tem mais repertório do que tem o Isidro Pita, né? O Pita é um jogador... É isso que eu ia dizer, Marcão, me acabou fugindo a palavra. Perfeito. Parabéns, eu até peguei o seu gancho aí, Elias, mas é isso mesmo, você foi muito bem. O Pita é um bom jogador, é um jogador de força, até parece, né, que o Pita tem mais idade do que tem, né? O Pita não é um jogador velho. Muita gente vê o Pita jogando, o Isidro Pita jogando, acho que ele tem 34, 35 anos. O Bruno até pode puxar a idade dele, Bruno, mas é que ele rodou sem óleo, né? Ele rodou sem óleo. Mas a verdade é que o Pita acho que tem 25 anos, 25, 26. 25 anos, sim, 25 anos. 25? Você cai da cadeira quando você escuta a idade do Pita. O cara rodou sem óleo mesmo. Ih, mamãe! Rodou sem óleo. Mas o Tiquinho, ele tem mais repertório, né? Tecnicamente o Tiquinho é melhor do que o Isidro Pita. Agora o Isidro, ele é um jogador forte fisicamente, ele é um jogador de força, tem que tomar cuidado com ele. Mas nessa, Tiquinho Soares, na minha opinião, Tiquinho Soares. Bruno, como ficou aí? Vamos ao treinador, como ficou o confronto entre os 11? 9-2 pro Santos, é isso? Exatamente, antes do duelo do treinador, ficou 9-2 para o Santos, vencemos em Brazão, JP Sherman, Gil, Zé Ivaldo, João Schmidt, Neymar, Soteldo, Guilherme e Tiquinho. O Bragantino venceu no duelo do Juninho Capixaba e do Matheus Fernandes. Tá certo, venceu na lateral pelo lado esquerdo com o Capixaba e venceu no meio campo central, é isso, Bruno? É isso, foi Matheus Fernandes e Bom Tempo ali, o Matheus Fernandes venceu por 2-1. Perfeito. Vamos ao treinador do duelo do próximo domingo, às 20h45. De um lado, Pedro Caixinha, já 47 anos, 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. 47,2%, o aproveitamento é um pouco abaixo do Pedro Caixinha. 14 gols marcados a favor do Bragantino e 13 gols sofridos, um saldo de gol de apenas 1 positivo. Elias Cabrini Russo.
Marcão, eu acho que o Seabra está no começo de carreira ainda, teve um trabalho no Vasco ali, ele começou bem, mas depois a torcida começou a pegar no pé dele. É claro que o Vasco também é uma bagunça danada, né? E ele acaba vindo para o Red Bull Bragantino justamente para suceder o Pedro Caixinha, que na minha opinião, é claro que o Pedro Caixinha tinha um time bem melhor no Red Bull Bragantino, e hoje também, né, com o time que ele tem em mãos, o time do Santos é muito melhor tecnicamente, mas eu acho que até pela experiência dele, eu fico com o Caixinha aí, que eu acho que ele é bem superior ao Seabra. Rezende. Quem leva melhor, Bruno? Exatamente, Seabra brasileiro aí, Marcão, mas são dois treinadores aí que vêm. Não tem a idade tão avançada, estão aí na carreira de treinador há um tempo, mas não são tão velhos assim, estão treinando os times mais agora, mas se consolidando na carreira. São bons treinadores, o Seabra fez alguns bons trabalhos, mas eu acredito que o Pedro Caixinha é mais treinador do que o Seabra, por isso que eu fico com o Caixinha. Olha, acho que aqui é um confronto bem equilibrado, né? São dois treinadores que ainda precisam fazer um grande trabalho na carreira. São treinadores novos, né? O Pedro Caixinha com uma idade um pouquinho mais alta do que o Seabra, mas são dois treinadores promissores, podemos dizer, olhando, claro, o mercado brasileiro, né? O Caixinha português, o Seabra brasileiro, mas que precisam fazer um grande trabalho para mudar de patamar, né? Eles fazem parte daquela segunda prateleira de treinadores. Nenhum deles está no primeiro patamar, na primeira prateleira de treinadores. Então, para mim, muito equilibrado. Eu vou ficar com Pedro Caixinha nessa. Até pelo percentual que ele conquistou aí no Santos Futebol Clube. Por mais que o Santos tenha um elenco até com investimento mais alto do que o Red Bull Bragantino, nesse momento, para mim, Pedro Caixinha está um pouco acima do Fernando Seabra. Bruno Rezende, placar final do nosso Mano a Mano para domingo, 20 horas e 45 minutos, Santos e Red Bull Bragantino. O elenco do Santos aí, o time titular venceu com certa facilidade, ficou 10-2, né, porque contamos também o treinador, então o Santos levou uma larga vantagem aí, como eu disse, o Bragantino só levou os duelos na lateral esquerda e no meio de campo, com o Juninho Capixaba em cima do Escobar e o Matheus Fernandes em cima do Gabriel Bontempo, mas o Santos levou uma larga vantagem nesse mano a mano aí, Marcão. Vamos torcer para que isso se reflita em campo, né? Claro que é só uma análise rápida aqui, isso dentro de campo não entra, né? Coletivamente isso pode ser mudado facilmente, né? O individual é importante, mas se o coletivo não funcionar, o Santos vai ter problemas no próximo domingo. Então, eu continuo achando que vai ser um jogo dificílimo, Santos e Red Bull Bragantino, por mais que na parte individual, né? Olhando os elencos individualmente, o Santos me parece ter um time mais qualificado comparado ao Red Bull Bragantino.